Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Quando os Fantasmas se Divertem, de Carlos de Brito Imbaçaí, um dos mais conhecidos e polemistas autores espíritas. E esta obra tem um subtítulo, que é bastante interessante: Parapsicologia, Psicanálise ou Espiritismo? O que essa obra se propõe? Ela vai narrar vários fatos que aconteceram na vida de Carlos Imbaçaí, que são até alguns bastante pitorescos. E onde no final ele sempre analisa se aquilo pode ser explicado pela psicanálise, pela parapsicologia ou pelo espiritismo. E como podemos ver aqui pela capa, a proposta do livro é que ele seja realmente bem engraçado. Temos aqui uns fantasminhas, uns tocando piano, outros violão. Tem aqui um que está lendo o livro. Na contracapa nós temos um batendo na máquina de escrever, o outro fazendo brincando com um vaso. E tem outro aqui, que ficou ruim porque é uma edição antiguinha, mas está mexendo com a mesa. E realmente esse é um livro muito divertido. Embaçaí, além de ter uma linguagem fácil, rápida, que conecta bem o leitor, ele é muito engraçado, na minha opinião. Tem vezes assim que ele debocha mesmo. Não com má intenção, mas de um jeito assim, alegre, espontâneo. E muitos casos são engraçados mesmo. Podemos narrar aqui o que abre a obra. Então, o Embaçaí vai contar que na época ele já estava formado, em vez de formar, e ele dava aulas de matemática. Ele era formado em filosofia, mas tinha conhecimento em outras áreas, então dava aula de matemática. E tinha uma moça lá que ele conhecia que sempre queria ter aulas com ele, mas ele procurava se escapar. Porque até uma linguagem que ele usa, que hoje daria uma polêmica, olha, chamar a moça de vadia. Sim, essa é uma obra escrita em 1960, o que, convenhamos, é um termo da época. Mas ele quer dizer que ela não tinha compromisso, que ela não era interessada pelos estudos, que ela preferia ficar por aí, vadiando, como se diz. Não é vadia no sentido pejorativo, depreciativo. Era no sentido de que ela não se dedicava aos estudos. É isso que, na essência, ele gostaria de dizer, mas até no seu jeito de expressar essa expressão, essa fala dele daria muita polêmica nos dias de hoje. Mas tudo bem, deixamos isso de lado. Então tinha essa moça, que ele não diz o nome, e que ela sempre queria ter aula com ele. Ele sempre se escapava porque ele sabia que com ela não ia dar, não adianta nada. Até que teve um dia em que, dadas as circunstâncias ali, não teve jeito. Ela chegou lá de caderno, de lápis, caneta, livro embaixo do braço e disse que queria ter uma aula com ele naquele mesmo dia. E ele já estava voltando para casa e aí, bom, aí não teve como dizer não. Tá, vamos ter a aula. E aí foram os dois em direção à casa do Embaçaí, que era onde ele dava essas aulas. Chegando na casa do Embaçaí, tinha duas pessoas na escadaria de entrada conversando sobre assombrações, fatos sobrenaturais. E a moça escutando aquilo lá dizer: eu não acredito nisso aí. Isso é conversa pra boi dormir. Isso é história da carochinha. Essas coisas assim. E o Embaçaí escutou aquilo, não comentou nada. Entraram e foram lá começar a aula. E aí ele explica o seguinte: que na casa dele tinha um piano e um gato. E acontecia às vezes quando deixavam a parte das teclas do piano ali aberta, que tem aquela parte assim que fecha, o gato subia para cima e tocava o piano. Procuravam sempre deixar fechado para não acontecer isso, mas às vezes acontecia de ficar aberto. E estão lá os dois lá, o Daci tentando começar a aula, explicar, ele até ironiza aqui de novo, dizendo que muitas vezes que faltava para ela era uma matemática bem basiquinha, quando ela escuta o piano tocar. E aí ela fica apavorada. Aí o Embaçado explica: não, aqui o gato deve ter subido em cima, certo, foi deixado aberto. Vou ver onde é que tá o gato. Quando ele diz isso, ela olha para uma janela e diz: mas não é aquele gato que tá lá atrás? E aí o Embaçaí olha e não tem como dizer não. Era realmente o gato, que não estava no piano. Aí se propõe a verificar, quem sabe alguém bateu ali, uma coisa assim, e ela vai junto. Quando os dois chegam na saleta onde está o piano,
O dito cujo toca de novo. A olhos vistos agora. E a moça, que não acreditava em nada, dá um berro, mas um berro, que toda a casa escuta e todo mundo sai correndo para ver o que é que estava acontecendo, achando que a moça estava passando mal, que o embaixador estava batendo nela ou estava querendo fazer até outras coisas. E ao chegar lá e dá uma certa confusão, a, o piano toca de novo e quando dá uma frestinha, que a moça enxerga a porta de saída, ela, ó, dá com as... sai correndo mesmo, deixa para trás caderno, livro, lápis, caneta e embaixo aí diz que ela nunca mais volta para procurar os ditos cujos. Isso que ela não acreditava em nada dessas coisas que o povo conta. É nesse ritmo que Embaçaí nos narra fatos muito interessantes, muito pitorescos e que contém ensinamentos valiosos sobre a mediunidade e os fenômenos espíritas. E nesse mesmo capítulo que abre a obra, que é essa a história que a gente acabou de contar, ele também analisa as três opções que são o subtítulo do livro: parapsicologia, psicanálise ou espiritismo. Ele narra que ele contou esse caso da moça do piano para um amigo dele que era formado em medicina e particularmente em psicanálise. E o amigo dele consegue fazer uma coisa assim que, quando a gente lê, a gente fica espantado. Ele diz que foi tudo produto da imaginação. Que o que aconteceu foi o seguinte: primeiro de tudo, o Embaçaí estaria interessado em namorar a tal moça, o que criava um complexo sexual. Depois disso, a moça imaginou que o piano tinha tocado. E por ter dito que tinha ouvido o piano tocar, o Embaçaí também escutou. E a partir disso se criou uma alucinação coletiva. E obviamente o Embaçaí, ao escutar essa resposta, escrevendo aqui no livro, ele debocha até. Por quê? Simplesmente, Embaçaí realmente ouviu, não tinha nada de ilusão, ele realmente ouviu. E as outras pessoas que depois que acorreram com os gritos da moça, também escutaram e viram. Então não tinha a hipótese de uma alucinação coletiva. Mas o que ele mais bate a questão é que diz que não tinha interesse na moça nenhum. Ele queria que ela fosse, ficasse bem longe dele. Ele disse que não tinha, assim, zero de interesse de querer namorar ela ou qualquer outra coisa. E durante a obra ele vai muitas vezes debochar mesmo das explicações da psicanálise que torcem os fenômenos. Que às vezes ou encurtam ou espicham ele para se acomodar a uma teoria. Que muitas vezes, quando nós vemos outras propostas de explicação, é o que acontece. Se distorce os fatos, se ignoram acontecimentos, se faz malabarismo intelectual para dizer que não existem os espíritos. Porque o fenômeno que ele escreveu, e que até é engraçado, é muito simples de explicar pelo espiritismo. Pelo decorrer da obra, a gente percebe que na casa dele acontecia muitos fenômenos espíritas, mediúnicos. Então existiam médiums ali, existiam espíritos, e provavelmente um desses espíritos que escutou a moça debochar, quis debochar dela. E fez uma pequena brincadeira, tocando o piano que estava na saleta. À vontade do espírito, aliou-se a existência de médiums disponíveis para isso, e um fenômeno de efeitos físicos aconteceu. Simples. E também ele vai criticar aqui a parapsicologia. Porque no texto dele, ele vai primeiro criticar que os parapsicólogos não explicam os fenômenos. Eles gostam de catalogar. Então, os fenômenos são psicapas, são psitetas, são psi não sei o quê. E eles nunca ficam fazendo rodeios e nunca chegam no cerne, no núcleo do problema. Ficam assim, andando pelas beiradas e nunca afirmam aquilo que deve ser afirmado. Então, Embaçaí, nesse livro, vai criticar também a parapsicologia, que na sua época tinha uma força assim, ó,
tremenda. Era coisa assim da moda. Tava no auge. Padre Quevedo, então aqui, nossa, já tava ali pertinho de aparecer todo dia no Fantástico. E ele critica, ele tem essa coragem de criticar a parapsicologia. E nesse sentido foi que me surpreendeu o prefácio da obra, que não foi escrito por ele, foi escrito por Hernani Guimarães Andrade, aqui em julho de 1969. Porque após apresentar aqui quem é o autor, apresentar as principais pesquisas que estavam acontecendo no momento, lá o Dr. Ian Stevenson com os 20 casos sugestivos de reencarnação, as pesquisas lá na União Soviética, com o Vassiliev, e outros tantos aqui que, se a gente jogar no Google, é aqueles clássicos da história do espiritismo no século XX, dos fenômenos aí, que mais ou menos a gente talvez não lembre do nome, mas com certeza a gente já ouviu falar. Mas o Hernani Guimarães Andrade, prefaciando essa obra, diz o seguinte: quando os fantasmas se divertem, esse é o subtítulo, contém uma indagação. Para a psicologia, psicanálise ou espiritismo? Responderíamos com a devida licença do eminente autor. Para a psicologia. Sim, e da legítima, pois que seu esplêndido e atraente trabalho não falta o indispensável método científico que se caracteriza pela honesta e aguda observação, livre de prejuízo, seguida, entretanto, da crítica filosófico-científica, em que o autor expõe seu valioso ponto de vista, a que naturalmente tem absoluto direito. Eu me surpreendi porque pareceu que com esta colocação, o Hernani Guimarães Andrade não leu a obra. Porque aqui em Baçaí chega a debochar mesmo. Não no sentido pejorativo, se achar superior, no sentido de fazer ironia fina, ironia inteligente da parapsicologia. Com seus 500 psi, teta, capa e classificações e outras coisas. Afirmando que é o espiritismo que explica as situações aqui contidas. Não é a psicanálise, não é a parapsicologia. E realmente, claro, Hernani Guimarães Andrade estava muito envolvido, embora um espírita de bastante respeito que temos em nosso movimento espírita, ele se envolveu bastante com a questão da parapsicologia. Até escreveu sobre. Mas aqui parece que ele cometeu um pequeno equívoco. Que por estar na boca das academias, nas discussões acadêmicas, parece que ela ganha assim, um status de maior importância e parece que o Hernani quis colar os fenômenos espíritas nisso. Acho que por isso que ele aqui diz que a resposta seria para a psicologia da autêntica. Mas por que uma autêntica? Existe uma falsa? Pior que existe. Mas hoje, no século XXI, especificamente no ano de 2020, a parapsicologia já é considerada praticamente uma pseudociência. São águas passadas. A parapsicologia já é uma coisa de ontem, mas o espiritismo continua atual. E entre os outros fatos bastante interessantes que essa obra nos traz, tem um que me chamou particularmente, entre vários outros, que claro, para citar, mas esse eu creio que é bastante interessante, da intervenção dos espíritos na nossa vida. Então, o Embaçaí vai contar um caso que aconteceu com o pai dele, o Carlos Embaçaí. Sim, esse tem o mesmo nome. Aqui na época aconteceu tal fato, o Embaçaí pai, vou me referir a ele assim, era funcionário público no Ministério da Fazenda, no estado que ficava então no estado de Janeiro, porque era nos tempos do Estado Novo. Então, entre 1937 e 1944, 5, que foi quando durou a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. E eu já estava assim lá bem pertinho de se aposentar. Mas tinha uma coisa, ele podia ser promovido. Só que entre o tempo para ele ser promovido e preencher os requisitos e o espaço que se abriu para as promoções não fechava. Então, como aquilo depois ia abrir o espaço para ele pedir uma promoção só muito tempo depois, ele até estava pensando assim, quer saber, já trabalhei tantos anos, tenho lá meus amigos, fiz o meu trabalho direitinho, eu mereço me aposentar. Ele estava decidido a fazer isso, a se aposentar e a promoção dele, bom, sair disso. Até que se manifestou um espírito que chamava Vovó Jacinta, e que tem outros casos desse espírito aqui. E né, nessa comunicação, o espírito pediu que Embaçaí pai não se aposentasse.
que aguardasse um pouquinho que ele ia conseguir a promoção. E o Embaçaí Pai duvidou da manifestação. Porque para isso acontecer, um funcionário que estava acima dele tinha que se aposentar, ou morreu, sofreu um acidente, etc. Ia passar muito tempo. E aí a mulher de Embaçaí Pai disse, não, mas quem sabe assim, espera um pouquinho para ver o que vai acontecer. Não custa nada esperar, quem sabe, um ano a mais. E o Embaçaí Pai pensou, tá, ok, vou. Não custa nada trabalhar um pouco a mais. E resolveu então não se aposentar, deixar passar um ano. Passado alguns meses depois, coisa de 3 ou 4, o funcionário que estava acima do Embaçaí, que era o chefe da seção onde ele trabalhava, tem um problema aqui e não me recordo se ele se aposenta ou desencarna. E tem que se afastar do trabalho. E aí é gerada uma vaga nova. Exatamente a que Embaçaí queria se candidatar na promoção que tinha passado. Só que aí tinha um problema. Além do Embaçaí, tinha outros 2 candidatos. E esses outros 2 candidatos chegaram para o Embaçaí para dizer assim, ah, pois é, né? Porque eu já estou vendo assim, os meus contatos, assim, o que indica do ministro aqui, tem uns contatos políticos aqui dos bons aí, quais são os teus? O Embaçaí Pai ficou até meio acanhando assim, porque pessoal, não tem ninguém. Sempre trabalhei assim, foi tudo do esforço pessoal, do suor de cada dia, da minha dedicação. Tanto que ele pensou assim até em desistir. Mas aí de novo veio o Jacinto e disse para ele que a vaga ia ser dele. E aí depois passa-se mais um tempo lá dos 2 lá, os 2 candidatos fazendo disputa, quem tinha mais contatos, quem tinha mais o que indica, aquela coisa toda lá do jogo político. Até que chega uma data em que Embaçaí chega no trabalho, vai lá para sua sala, não tem ninguém. Ele estranha, já estranha, porque logo quando ele foi entrando já foram cumprimentando ele, uma coisa assim. Estranhando. Mas tá bom. Até que ele chega na sala do chefe e, para surpresa, está todo mundo lá e, ó, batendo palma. Ele tinha sido promovido. E aí depois ele veio saber como é que aconteceu a história. Nessa mesma repartição do Ministério da Fazenda, trabalhava uma parenta dele, que era secretária do ministro. E estava lá perto da promoção e ela tinha que entregar os currículos dos candidatos. No caso, o do Embaçaí Pai e os outros 2, aquele que tinha lá, cheio de contatos políticos, quem indica, etc. E na hora dela entregar, deu na cabeça assim dela de botar o do Embaçaí em cima. Ou seja, entregar os 3 currículos e deu na ideia dela de botar o primeiro como do parente dela. E ela ficou tendo assim, mas vou botar, que é meu parente, assim, mas aquela vontade foi tão forte que ela fez isso. E entregou. E aí quando o ministro da Fazenda foi lá analisar, ele disse, mas tu resolveu o meu problema? Disse para a secretária dele. Porque eu estava aqui com esses outros 2 aqui, e eram realmente parentes próximos, colegas, amigos de políticos conhecidos da mesma faixa lá, de quem tinha favores, e eu estava aqui numa guerra, porque se eu atendesse um, eu desagradava outro. Se eu atendesse esse, o outro ficava bravo. Mas vendo esse aqui, aí pegando o currículo do Embaçaí, esse aqui que eu vou promover. Porque com essa ficha aqui, com todos esses méritos, ninguém vai reclamar. E assim foi então que Embaçaí Pai foi promovido. Através de uma indicação espiritual de um espírito amigo para que ele continuasse no seu trabalho. E esse caso mostra a beleza da intervenção dos espíritos em nossa vida. O espírito não mexeu os pauzinhos aí, não fez nenhum acochambre político para o Embaçaí foi indicado. Ele se aproveitou dos próprios méritos do Embaçaí. Se ele não tivesse sido um funcionário dedicado, responsável, cumpridor do seu dever, ele não teria conseguido isso. Ele apenas utilizou a linguagem do pensamento, no caso ela, né, a vovó Jacinta, para que aquilo acontecesse naturalmente. E quantos casos nós não podemos ter similar ao de Embaçaí? Esse livro é uma boa amostra de quando Kardec nos diz que qualquer família, puxando pela memória, não são palavras literais, mas é isso que a gente quer dizer, pode produzir e dizer, relatar, contar inúmeros casos de intervenção dos espíritos, da sua presença, da sua existência. E esse livro é uma amostra disso.
Tem casos de intervenção dos espíritos na vida, casos de identificação de espíritos e uma série de outros que eu recomendo fortemente essa leitura leve, agradável e divertida, mostrando que o espiritismo é a explicação mais atual, racional e certeira para os inúmeros fatos de nossa vida. E você, já conheceu a obra do Baçaí? Comenta aqui embaixo. Tem algum fato pitoresco da intervenção dos espíritos, de identificação, de manifestações mediúnicas na tua família, que tu conhece? Comenta aqui embaixo, quero saber também. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas e se inscrever. Clique aqui no botãozinho de inscrever-se e também aqui vai aparecer 2 outros vídeos que vão ser do seu interesse. E eu te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!